pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje fazer a resenha de Senhores dos Dinossauros, do Victor Milano. Então pessoal, depois de muito tempo, depois que eu li esse livro, eu finalmente vim fazer resenha pra vocês. Eu sei que demorou, mas ela sairá. Imaginem assim um mundo onde os dinossauros são tratados como cavalos. Então eles são usados nas batalhas, são usados para locomover, são criados em casa, eles ficam em estábulos. É assim que acontece nesse livro. O mundo no qual se passa essa história é muito semelhante ao nosso, mas o autor deixa bem claro que não é o nosso, é um outro mundo que foi criado. Mas tem algumas semelhanças, principalmente nos nomes dos países, que me dão um certo incômodo, já que não era para ser o mesmo e acaba tendo os nomes muito parecidos, como Espanha, Alemanha, Inglaterra e França. São os nomes muito parecidos com os reais, e isso me deixou um pouco incômodo, já que ele prometia que ia ser completamente diferente do nosso mundo. No livro a gente acompanha 4 personagens principais, que são o Rob, o Carol, a Milordia e o Jaume. O Rob é um tratador de dinossauros, então ele que cuida dos dinossauros, ele que treina os dinossauros, dos dinossauros ir para campos de batalha, e ele acompanha as guerras para poder tratar dos animais depois das batalhas ou antes das batalhas. O Carol é um senhor dos dinossauros, que é o que dá nome ao livro. Então, os senhores dinossauros são os cavaleiros que montam os dinossauros. E o Carol é um senhor do dinossauro muito importante, assim, no mundo deles. E acontece um acidente no campo de batalha durante uma guerra, que é a primeira guerra que a gente acompanha no livro. O livro já inicia com uma guerra. E esse acidente faz com que a vida dele dê um pouco de uma mudada. E em determinado momento, a vida dele e do Rob acaba se cruzando e eles acabam se unindo para um objetivo comum. A gente também tem a princesa Milordia, que é a princesa de Nova Europa, que é o reino onde se passa um dos reinos que se passa o livro. E ela é uma personagem muito forte, muito inteligente. Ela pode ser uma princesa e as outras pessoas pensam que ela é uma princesa bobinha, assim, sabe? Uma garotinha meio... Mas na verdade ela sabe que tudo que tá acontecendo no reino, sabe todas as coisas que acontecem por trás do reino, todas as intrigas, todas as brigas, todo esse tipo de coisa, e ela é bem antenada quanto a isso. E o último dos nossos personagens principais é o Jaume. O Jaume é um guerreiro também, é um senhor dos dinossauros. Ele é um dos mais conhecidos do mundo deles. Ele tem várias músicas escritas em homenagem a ele, sobre as conquistas dele, sobre as batalhas dele. E ele é o guerreiro prometido a Milordia. Então, ele tá prometido a se casar com a Milordia. Isso faz com que ele tenha algumas passagens, tanto no campo de batalha quanto no reino, que é uma coisa que não é exatamente muito boa. Uma coisa que me incomodou bastante no livro foi que até a página 100 eu não estava entendendo coisa nenhuma que eu estava lendo. O autor vai jogando muita informação e acaba não explicando nada muito bem. Isso deixa muito perdida. Mas a partir da página 100 as coisas começam a ficar mais calmas. Tu consegue meio que entender o que tá acontecendo, então tu consegue avançar no livro um pouco mais rápido. Toda a questão política que acaba rondando o núcleo do reino faz com que a história seja um pouco arrastada. As coisas acabam ficando mais lentas no reino por causa da política. E infelizmente esse é o núcleo que tá a Milordia e algumas partes do Jaume. Isso me deixou muito triste, porque eu gostei bastante da Milordia, só que as passagens dela no reino, por causa da política, acabam sendo muito maçantes. Tu acaba quebrando o fluxo de leitura, porque durante as batalhas a leitura vai muito rápida, flui muito bem. Daí no próximo capítulo já é o reino, e daí as coisas começam a ir mais devagar, tu perde já teu ritmo de novo, e até tu conseguir pegar o ritmo de novo demora bastante, porque as passagens do reino demoram muito pra ser lidas. E isso realmente foi uma pena pra mim, porque eu tava gostando bastante das passagens do campo de batalha. Daí chega no reino e daí dá uma parada. A história que envolve a Milordia eu gostei bastante, só que por causa das políticas vai dar uma lentidão, vai deixar a gente exausto de ler. Se torna muito pesado, muito maçante essas passagens do reino. Uma coisa que eu gostei muito no livro foi a amizade entre o Rob e o Carol. Foi uma das partes mais engraçadas e as partes mais rápidas de se ler, porque os dois têm uma amizade, os dois funcionam de um jeito muito bem juntos. Eu ri muito com algumas coisas que o Rob fala pro Carol, mas infelizmente as histórias dele, as partes que envolvem ele são muito espaçadas e acabam se perdendo no meio do reino e esse tipo de coisa, que é uma pena enorme. Outra coisa que eu gostei bastante no livro foi a mitologia que o autor criou. Então o mundo deles foi criado a partir de 8 deuses, que esses deuses são os opostos juntos. Então um dos deuses é a luz e a escuridão, a guerra e a paz e esse tipo de coisa. Isso eu gostei bastante, achei bem interessante. Vamos voltar a falar as coisas que me incomodaram, então. Logo aqui em cima, escrito pelo menino George
George R.R. Martin, está escrito a união entre Jurassic Park e Game of Thrones. E eu fui exatamente com essa mentalidade. Eu peguei o livro pra ler esperando que fosse a mistura de Jurassic Park com Game of Thrones. Mas a única coisa que possui de Jurassic Park são os dinossauros, que são muito mal aproveitados. O autor acaba focando muito na política e acaba esquecendo o principal, que era os dinossauros. Eu tava esperando muito mais dos dinossauros, mais desenvolvimento dos dinossauros, mas eles acabam ficando despercebidos. Ele só, basicamente, o autor só fala, olha, tá montado em tal dinossauro. E no início de cada capítulo tem uma explicação sobre um tipo de dinossauro. E é basicamente isso que acontece com os dinossauros. Os dinossauros só mostram que tem dinossauros. Só, tipo, não sei quem está montado num Triceratops. E eu fiquei muito decepcionada com isso. Tem bastante até de Game of Thrones, já que Game of Thrones tem mais intrigas e política. Isso é uma característica de Game of Thrones também, e acabou tendo aqui também, só que Game of Thrones é diferente, não sei explicar, mas Game of Thrones tem a política, só que não é uma política tão chata como foi nesse livro, que eu esperava bem mais do livro. E eu tenho que confessar que o Jaume me deixou muito intrigada, porque pra mim ele parece muito Jaime Lannister, já que os dois são guerreiros, e os dois têm cabelos loiros e esvoaçantes ao vento. Eu achei ele muito parecido. Isso me deixou um pouco incomodado. Eu não sei se era exatamente o princípio do Jaume, ele ser um Jaime Lannister 2. Mas isso me deixou um tanto quanto incomodada nessa meio que cópia do personagem. Pra quem for ler esse livro, eu indico que não vá com muita expectativa, que nem eu fui, porque pode acabar se decepcionando. E tenham em mente que o início é maçante. O início tu não vai entender nada. O meio é muito maçante também. Então, eu gosto de livro assim, leia. Eu gosto mais de livros que tenham mais ação. Eu gosto de livro de fantasia, muito de fantasia. Então eu gosto mais que coisas aconteçam seguidas. As batalhas nesse livro são bem boas, inclusive isso tem que ficar ressaltado. Mas acaba, como eu disse mais uma vez, a política acaba estragando o livro. E com o término desse livro, eu não senti a mínima vontade de continuar lendo os outros livros da série. Então, desculpa, Victor Milan, mas não irei ler. Junto com o livro, a Darkside me mandou Eustáquio, que está faltando uma perna de menina Eustáquio aqui, que eu não sei onde está. E eu acho que a perna de Eustáquio está guardada em uma gaveta, alguma coisa assim. E foi uma coisa que eu gostei muito, que tem um dinossauro de madeira agora, Stal. Eu agradeço muito a Darkside. Ter me mandado esse livro, porque eu ganhei Eustáquio. E eu recebi ela quando eu tinha parceria com a editora. Mas eu sei que demorou um pouco Darkside pra sair essa resenha. Não sei se vocês ficam felizes com essa resenha, já que eu não gostei tanto assim do livro. Mas agradeço do mesmo jeito o presente. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Não deixe de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal se não é inscrito e de comentar aqui embaixo caso você já tenha lido esse livro e o que achou dele. Por favor, eu quero saber a opinião de quem dele. Ou se você está com expectativas muito altas para esse livro, desculpa se meio que desestimulei você, mas eram verdades que deveriam ser ditas. Então, pessoal, até a próxima. Tchau!